sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks por aqui. E aqui você sabe que vai encontrar um bom bate-papo, leve. E hoje nós vamos trazer um assunto super importante. Nós vamos falar de dismorfia financeira. A gente ouve falar muito em dismorfia corporal, não é? Que é aquela nossa briga com o espelho, quando são pessoas que se olham no espelho e que se enxergam de uma forma distorcida. E a dismorfia financeira é isso aí. Ela vai para dois extremos. Podem ser aquelas pessoas que têm uma vida financeira estável ou até que têm muito dinheiro, mas levam uma vida financeiramente super reduzida, achando que pode faltar. A dismorfia financeira, para o outro extremo, é aquela pessoa que gasta muito além do que pode e que esquece o seu saldo bancário e só vai gastando. Você faz parte de que time? E aqui, gente, alguém se enquadra nisso? Acho que em algum momento da vida a gente já se enquadrou, não é? Hoje a gente vê muitas pessoas tendo dismorfia financeira, seja por traumas passados, às vezes até por escassez. É aquela pessoa que conquistou muita coisa e tem medo de perder tudo de novo, não é? Acha que está sempre prestes a perder, mesmo que a situação esteja equilibrada. E também a questão que a gente já falou também por aqui, que é das redes sociais, aonde tu te compara o tempo inteiro. Que acompanhar, né? Tu vê uma realidade que nem sempre é realidade, na maioria das vezes não é uma realidade, de pessoas viajando, comprando bolsas caríssimas, roupas caríssimas, sempre com sacolas, não é? E nem sempre é a realidade daquela pessoa. E tu tem aquela sensação, tô me sentindo de fora. E daí tu acaba gastando. Mas eu penso que isso sempre existiu, agora eu acho que ficou mais exacerbado em função das redes sociais. Mas eu lembro quando eu era adolescente... Tu sente isso na loja, assim, Sinto. que acelerou, que a rede social acelerou essa acelerou bastante. E eu vejo que justamente quem tem mais... cuida muito mais do seu dinheiro, entendeu? Isso é muito incrível. Sabe que não foi tão fácil de conseguir, né? Ou às vezes, acho que chega num patamar também que a gente vai mudando. A gente, quando é adolescente, quer muito tudo. Quando a gente é mais nova, a gente quer tudo que está na moda, quer não sei o quê. Depois vai amadurecendo, a gente vai mudando os valores e vai mudando as necessidades também. É uma caminhada, né? Mas tem gente que tem muita grana, que pode se cuidar melhor, porque eu acho que o gastar por gastar é uma outra coisa, mas o se cuidar já é uma questão assim de se gostar também, sabe? De autoestima. Lili, que esses dias... Então tem um meio termo na história que eu acho que as pessoas... o meio termo seria o ideal, não é? Seria o ideal. Na verdade, a mas o não se cuidar para economizar, exagero, eu acho é um exagero. O patológico. Patológico. Não é? Porque tu vê muita gente que tem muita grana e que vive como se fosse mendigo. Uma pessoa que não tivesse condições. Esse faz uns 20 dias que eu atendi uma pessoa que é muito estável. Tem dinheiro para valer, assim, sabe? Ela sempre comprou coisas muito bacanas da gente. Então ela tem um acervo impecável no guarda-roupa dela. A gente sabe que ela tem, Sim. né? E ela chegou... Gente, ela tava com uma roupinha assim que parece que ela costurou... com uma sapatilha se descascando, toda a sapatilha. Eu olhei pra ela assim e falei, não, só um pouquinho. Isso é um desrespeito com o teu dinheiro, que tu trabalhou igual uma cachorra. Mas trabalhou que nem um bicho, entendeu? Pra conseguir ter teu dinheiro, pra conseguir fazer tuas coisas. Hoje vocês estão super bem. Chegou num carro, assim, ó, brilhando de novo. Falei, olha, isso é uma falta de respeito com o teu dinheiro. Olha só... Pra que tu tá com esse sapato se descascando desse jeito? Pra que Mas não tem necessidade eu disso? percebo uma coisa, que as pessoas valorizam muito carro, algumas coisas, e o se cuidar, porque eu acho que se vestir relativamente bem, tu tá bem, se apresenta bem, é um capricho. Com certeza. Eu acho que é um respeito com o outro, um respeito contigo, entendeu? E tá com um carrão e chegar, parece uma Mas mentira, Porto Alegre eu acho um horror. assim. Porto Alegre é a cidade do carro. Tu vê a pessoa, tu vê... É porque aparece o carro e a roupa pelo carro, assim. Não sei, porque
Porque tem Mas gente, Rio assim, eu Grande do Sul conheço, é eu conheço Tu gente acha que o resto tem. do país não é assim? Olha, Florianópolis eu já morei em Florianópolis, Mas eu já é bem morei, isso. eu já morei em vários lugares e vou dizer que assim, ó, eu me lembro que em São Paulo não é tão assim. São Paulo, lógico, é uma cidade que as pessoas têm mais dinheiro, existe um fluxo maior de dinheiro, O nível de vida é mais o alto. nível de vida é mais alto, então assim, na mesma intensidade que tu mora bem, tu come bem, tu acaba tendo um carro um pouco melhor, mas lá é mais... Acho que é mais homogêneo, né? É que lá é muito caro tu ter um veículo, É. por conta da história das placas e tal. E estacionamento. E estacionamento, né? Tudo ele é muito mais espaço caro do de que vida. manter só um Uber, É, né? verdade. Então, por exemplo, quem tem carro lá é porque realmente pode ter, entendeu? Agora aqui, gente, aqui, poxa, as pessoas, aqui eles compram um carro, aqueles restos de rico, sabe? Que é uns carros de marcas Sim. bacanas, mas 2009, 2010, com quilometragem lá em cima, todo arrebentado, mas tá andando num resto de rico. Isso é uma desmorfia, porque tu tenta enxergar, tu acha que tu tá arrasando, sabe? Só que o que tu quer mostrar, né? O que querem mostrar para os outros, não... Acho que no momento que tu começa a fazer coisas que é para mostrar para os outros, não para tua satisfação, já é um problema. Já é um problema. Eu sou uma transfinanceira. Eu Isso. sou uma pobre na cabeça do rico. Que nasceu num corpo de rico. Aacho que eu também. Eu penso como rico, eu ajo como rico, eu vibro, né? Eu vibro lá em Eu cima. também. E eu acho que assim, e eu acho que isso é uma coisa boa. Isso não é ruim, não. Por quê? Porque eu não seria uma pessoa que vibraria na escassez, né? Porque eu tenho uma meta e eu vibro para atingir essa meta. Claro. né? Claro. Então, que Manda é um pro pouco universo e o universo eu, te manda de não, volta. eu não gasto em coisas desnecessárias, né? Isso já é uma característica minha. Mas eu gasto no que é, por exemplo, para mim, o que é luxo? O que é um luxo para mim? É ter meu plano de saúde. Isso é um luxo que eu não abro mão, né? É comer bem, sabe? Não gosto de comer porcaria. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de oferecer um tratamento bom para minhas clientes. Eu gosto de ter o que tu imaginar de tecnologia de ponta, eu tenho dentro da clínica. Sabe? Então, às vezes, meu marido briga muito comigo, assim, para de gastar. Eu disse, cara, mas assim, se tu quer atingir uma determinada meta, tu tem a tua meta, tu tem que vibrar mas nessa profissionalmente, quando tu gasta pro teu profissional, tu tá visando também o sucesso do teu negócio, um retorno, né? Eu acho Gente, nós vamos rapidinho para um break comercial e já voltamos, não sai daí. Oi, eu sou a Karen da Matéria Pura e hoje vim falar com você que tá com aquele cansaço, aquela irritação, não sabe de onde vem, como começou, que não se sente bem. Sabia que isso pode ser seu intestino? Pois é, hoje em dia vários estudos demonstram que a gente tem uma ligação muito forte intestino-cérebro e que dali descompassa todo o nosso organismo. Por quê? Porque no intestino a gente absorve as vitaminas, os minerais, todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, quando ele está descompensado, a gente passa a ter mais dificuldades, a nossa pele passa a não estar tão vistosa, o nosso humor dificulta. Então, busque entender o que seu intestino está falando para você. E não esqueça, nós da Matéria Pura estamos à sua disposição a lhe ajudar. Matéria Pura em 2 endereços. Carlos Barbosa, da Rio Branco, e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Nossas farmacêuticas estão sempre à disposição para lhe atender. É hora de liberou aqui no Feminíssima. Você tem alguma coisa para liberar? Pois a Lene vai explicar para quem está passando por aqui pela primeira vez como é que funciona o liberou. Como é que funciona, Lene? É super tranquilo. Nós vamos até a residência, precificamos, arrumamos, organizamos todos os itens que estão disponíveis para venda e acompanhamos do início ao fim, desde o evento inicial até a confecção do convite e a entrega. E até aí a pessoa não desembolsa nada, quem está te contratando. É só no final um percentual do que foi vendido, não é? Um percentual então a pessoa não perde nada. Muito pelo contrário, gente. Você vê a chance daqueles objetos que tiveram tanta importância, seja para os seus familiares ou para você mesmo, serem ressignificados e fazerem sentido para outra família. Entre em contato com a Lene Mostardeiro e libera o que tem para liberar, né? É isso aí.
Boa tarde, feminíssimas! Vocês estão loucos por aquela dica maravilhosa para ter uma pele bonita, né? Então aguarda aí, que eu já vou te falar sobre isso. Estamos recebendo de volta o nosso BioCrystal, um dos melhores bioestimuladores de colágeno do mundo na entrega de resultado para uma pele firme, forte, viçosa e sem aqui, ó, queda. Um dos melhores bioestimuladores também para tratar corpo e face. Além daquela entrega maravilhosa, o BioCrystal ainda promove uma revitalização dérmica que é quase impossível de ver nos outros bioestimuladores de colágeno. Quer entender um pouco mais? Agenda uma consulta conosco e vem conhecer essa tecnologia que está aqui, ó, prontinha para te ajudar e durar 2 anos tudo aquilo que ele produz de colágeno. Estamos de volta, estamos falando sobre dismorfia financeira. Gente, vocês sabem que a minha relação com o dinheiro, eu acho que o dinheiro, eu não sou uma pessoa assim de guardar, que me preocupa em guardar. Eu acho que o dinheiro tem que ser usado, ele tem que ser usado para me dar prazer. Tem que te Então, servir. eu não vejo mal, assim, por exemplo, aquelas que você vai na fila da loja. Não, mas assim, ó, eu adoro comprar uma roupa. Sou louca por sapato. Sapato e óculos, para mim. Meu apelido é Estão no centopeia. primeiro lugar. Então, coisas assim que me dão prazer, coisas para minha casa, que eu sei que vai me dar conforto. Eu não meço esforços para isso. Assim, comer bem também é uma coisa que eu não abro mão. Eu acho que o dinheiro é feito para gastar. Claro que isso é muito diferente com de uma moderação. compulsão. Não é a compulsão, é tu não te segurar e tu ir ali e gastar muito E mais. se do que tu endividar, deve. né? Daí é diferente. Mas eu colocar acho que, numa situação- para mim, assim, eu acho que no momento que o dinheiro entra, eu acho que ele tem que ser, a gente tem que se presentear, tem que celebrar, tem que aproveitar aquilo. É, eu Porque eu acho que- acredito muito que a gente... O Nossa, universo claro que é conspira a importante tu favor. ter uma reserva, não é? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Tem coisas assim, ó, que hoje ainda ficam valorizadas. Se eu colocar tanto de roupa quanto de sapato, daqui a pouco não vai mais ficar, então eu tenho que aproveitar hoje. Né? Sou muito assim, é um pensamento Eu também penso muito meio nisso. Imediatista. Mas assim, eu não abro mão de um prazer, seja o valor que for. Se vai me dar prazer, se vai me deixar feliz, mas não para aparecer para os outros. Mas para ti fazer bem, Eu né? me preocupo muito em gastar o meu dinheiro com coisas que vêm da porta para dentro da minha casa. E não coisas para aparecer, eu nem gosto que saibam da minha vida. Então, não me preocuparia. Claro, a gente gosta de ter um carro bom, mas para mim isso não é prioridade. Claro. Né? É que nem eu. Não é prioridade. Eu prefiro coisas assim que eu tô ali curtindo todos Eu adoro- os dias que vão me dar prazer. Eu adoro carro, mas não tenho um melhor porque não tenho como comprar um melhor também. Mas não é uma coisa que te... Mas tu não sofre Se tu por isso. quisesse, Ele todo dia é isso que eu acho. fazer um financiamento e comprar o melhor, ficar todo endividado, Não, exatamente, imagina. né? Que é o que muita Já me rasguei gente para pagar faz, um não é? pneu lá, o meu Não, carrinho. vai arrumar problema, Vou- não. Mas é Não, o que muita gente faz, não é? Mas é que daí Pedro? as pessoas vivem desse jeito, entendeu? A gente que tem comércio, sabe da história das pessoas assim que gastam além do que podem e que esses tempos teve uma pessoa aí que ficou famosa no mundo do comércio que teve um grande problema financeiro com a morte de um parente e tal e ficou devendo para todo mundo. Comprava que nem uma louca. Compulsivamente, mas assim, ó, gente de ter que penhorar as joias, sabe? Vender ouro pra... Daí já não, já É, pode. Virou já uma virou, coisa né? assim, Um a casa já ficou alienada, o carro tá alienado. Nossa. E ela continua comprando? Não Ela veio. deve estar morreu. adoecida. Não, É, se tá trancou em conseguindo casa. comprar. Tá trancada em casa. Teve que, assim, imagina tu... E assim como tem essa, tem diversas histórias de tu que teve loja há mais tempo. A gente tu que tinha tem as loja, pessoas tu conhece daquela de época. longe, não é? Eu tinha clientes que compravam muito, daí se endividavam, o marido descobria e ela ia lá pedir, pelo amor de Deus, para ir pagando aos pouquinhos com o dinheiro que juntava, que sobrava do supermercado, porque o marido não podia saber.
Ai, e não paravam de comprar. isso eu acho um absurdo, essa história de marido, assim. Eu já ia comentar. Mas Porque isso já era, né? sabe que esses tempos foi uma pessoa lá na loja, queria comprar e queria pagar assim, eu só vendo no cartão de crédito, eu não faço boleto. Às vezes tem alguma cliente ou outra que diz assim, vai entrar um dinheiro sexta agora e sexta que vem. Pode ser? Pode. Sabe? Se é Sim. um valor razoável, assim, ok, não tem problema. Não, se tu conhece a pessoa, sabe que ela... Mas eu acho que mesmo que conheça, assim, eu não tenho margem de crédito dentro da loja para ficar financiando as claro. coisas para as pessoas. Eu também Se tu não tem não. dinheiro para comprar, tu não compra. Mas isso acontece Entendeu? muito. Há tempos atrás, na época do cheque, acontecia Predatado. muito, Tu te não é? lembra Do do predatado. predatado? Mas no Meu cheque, Deus. mas no cheque, ok, tu consegue pegar um cheque, cheque ainda é dinheiro, é tipo uma promissória, tu ainda consegue Sim, fazer mas daí dinheiro com elas te aquilo. davam o cheque e diziam assim, ó, tu segura, tu não solta antes de falar comigo, não é? E daí tu mas ficava às vezes segurando. Mas isso mudou bastante, Isso né? mudou, acho que Mudou, isso não tem tanto, mudou assim. muito. E sabe que essa questão, assim, dos maridos que a gente estava comentando, esses tempos tinha uma pessoa interessada numa peça, daí queria me oferecer para me pagar assim, né, daquele jeito. Porque meu marido não pode descobrir. Eu falei, credo, tu quer que eu chame a polícia? Mas Tô e ela te mantendo em trabalhava? cárcere privado? Ela trabalhava? Mas não Não sei, importa. acho que não importa. E eu acho que não mudaram muitas coisas, eu fico vendo, porque tem mulheres que têm seu dinheiro, vão pagar com seu próprio dinheiro e escondem do marido. Como se ele não soubesse. E outra coisa, sabe o que eu acho? Eu sempre comento, eu digo, mas o marido tem que saber quanto custa tu estar bonita. Claro. Porque não é do nada que tu vai chegar translumbrante, bem maquiada, bem não sei o quê. O marido tem que saber, tá entendendo? Para valorizar o que a mulher tá fazendo, Claro, mas inclusive. Lili, eu acho que isso também era muito mais forte antes. Era, mas continua. Hoje em dia, eu acho que diminuiu um Gente, pouco, porque as pessoas estão médicas e conscientes de uma coisa chamada abuso, atitude abusiva, né? Que antes a gente achava que uma atitude abusiva era só tu apanhar. Hoje não, hoje a gente sabe que uma mulher ter medo do marido, o marido Mas acho que não segurar. é só Não é questão de medo. As medo, pessoas eu não acho. contam disso. Eu acho que as pessoas inventam Eu também. Acho umas que... ficções na sua mente, assim, do tipo... Aí o que ele vai pensar? O que ele vai pensar? Meu marido não pode saber. Cara, tu acha que ele não sabe? Tu acha que ele não enxerga teu armário? Tem que Tu ser acha que ele um não te bobo, né? enxerga? Mas aí não convém estar com ele, né? Porque senão nem te vê. Ai, meu marido... Gasta tudo isso e ainda não enxerga. Cara, meu marido fica bravo. Eu acho que é muito papo. Assim, ó. Tu acha que isso é uma estratégia É meio para conseguir mentirinha, conexão? Eu acho que tem gente que gasta demais e que o marido... ou o filho, às vezes, que faz a gestão das finanças dos pais, assim, alguma coisa do gênero, que dão uma segurada, porque sabe que a pessoa meio que não tem freio. Extrapola. Isso é uma coisa que eu acho que é importante cada família ter uma pessoa que puxa um pouquinho o freio de mão, porque tu precisa de saúde financeira. Às vezes tu não é a pessoa que lida com a gestão do teu dinheiro e tu não sabe se tem uma economia razoável, se esse mês já gastou mais do que podia. Pois é, mas tu não acha que pessoas adultas, não é? Elas ficam tão infantilizadas, sendo tratadas dessa forma, alguém puxando o freio. Mas as pessoas não conversam. As pessoas não Eu conversam. acho horrível. Eu acho que isso infantiliza a pessoa que está ali, né? Tem casais que não conversam, tem casais que não falam sobre essa... Gente, Mas estão juntos por saúde quê? Mas por comodidade, por... Mas acho que às vezes o financeiro é um tabu mesmo entre, né? Assim, e eu tô falando por mim, assim, o Ricardo jamais vai me dizer compra ou não compra, sabe? Mas às vezes eu digo assim, amor, olha só, eu fiz isso, e ele, ai meu Deus, como é que nós vamos fazer? Mas, sabe? Sim, mas na verdade tu não deixou de Não fazer deixo e nem de fazer. pediu a permissão. E nem peço Tu permissão. tá só tentando arrumar um Não, eu sei. cúmplice Não, eu tô pra dizendo tu assim, ó, ficar te descansada. prepara porque talvez Claro. sobre pra ti. Pra ter alguém que diga assim, não, a gente vai dar um jeito. Na verdade, tu quer um cúmplice na situação, porque... Mas tem pessoas que deixam de fazer, não é? Isso que ele estava falando, assim, pô, médicas, né? Que eu tenho amigas, assim, que são donas do seu próprio dinheiro, mas que ainda tem essa coisa, assim, sabe? De, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E eu É fico, coisa ridícula. Eu acho, assim, ó, inconcebível
inconcebível um filho cuidar das finanças dos pais enquanto os pais estão com as faculdades mentais. Ok, tudo bem, quando já não tem mais saúde, tem alguma debilidade, daí sim, daí o filho toma conta, e isso acaba acontecendo com a maioria das pessoas, né? Mas eu jamais admitiria que a minha filha tomasse conta das minhas finanças, que eu tivesse que dar satisfação para ela. Mas do tem, que eu viu? gasto, Tem não. bastante. Como Tem tem, gente. né, Pedro? Tem gente. Como tem. Eu conheço famílias assim, ó, que os filhos... Tô cuidando da minha herança. Eu fico perguntando, mas existe herança de pai vivo? Isso é uma coisa que eu Sabe? penso muito. Eu acho que cada um tem que ir atrás do seu. Exatamente, É óbvio que eu gente. penso em deixar alguma coisa, Claro. deixar para minha filha coisas, mas se eu for pensar no que Tá, tu vai em deixar de guardar, viver pra o que eu deixar vou pra ela. deixar, eu vou deixar de aproveitar, vou trabalhar uma vida inteira e não vou fazer uso daquilo, É verdade. né? Não acho justo. Então, a gente tem pessoas que gostam de investir viajando, tem pessoas que gostam de ter uma casa bonita, tem pessoas que gostam de ir a restaurantes caros. E tá tudo bem. Tá tudo bem, o dinheiro é dela, você Desde que trabalhou não pra isso, seja o exagero. né? Mas a gente vai falar nesse assunto daqui a pouquinho, então vocês não saiam daí porque a gente já volta. É hora de andar, é hora da gente ver aquelas peças que são direto de fábrica e o melhor, gente, com preço de fábrica. E hoje a Ana trouxe a versão preta daquele que dizem que é um pijama, não é? Que era o marinho que a gente já mostrou, agora chegou o preto. Gente, eu Mesmo falo tecido. dizem que é um pijama porque eu estava falando para as gurias aqui nos bastidores que como é bom a gente ter uma peça que tu está em casa, tu tem que ir na farmácia na esquina, no armazém, ou Abrir a porta pro vizinho. abrir a porta pro vizinho. Tu já tá vestida, porque isso aqui tanto pode ser um pijama quanto um abriguinho. Ele é feito num modal. Modal, Não é, mesmo Ana? tecido do marinho. Que tamanhos que tem? Esse tem infantil também? Não, do tamanho P até o GG. Do P ao GG, Isso. R$ 39,90. 139,90. Não tem mais motivos para você não comprar, não é qualidade. Preço de fábrica, só com a Andê. A Andê que tem aqueles básicos necessários que a gente ama. Quer comprar? É através do WhatsApp, do Instagram ou então na torre comercial do Lindóia Shopping, que é onde é o showroom da Andê, que atende à tarde. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta falando sobre dismorfia financeira. Gente, falando ainda em comparação, a questão dessa comparação é uma coisa muito complicada, porque quem já tem algum problema e luta contra isso, não é, fica completamente à mercê da comparação. E parece que as pessoas acabam se maltratando, não é? E vendo cada vez mais, estão sempre ali com o celular, ou então elas também fazem para aparecer, acabam não curtindo os momentos, seja de uma viagem, de um restaurante, preocupado só em Postar o prato e fotografar não comer, né? para dizer eu sou igual a ti, né? Mas é um pertencimento, assim. O dinheiro e a nossa relação financeira sempre foi, durante um período, foi um tabu lá em casa, era uma coisa meio esquisita, assim. Porque durante uma época, o meu pai não respeitou o dinheiro da maneira com que ele tinha que ser respeitado. E a minha mãe sempre foi muito estável financeiramente, assim, sempre, né?
acho que por ser funcionária pública, talvez Sim, ela tinha uma estabilidade. todo dia X estava lá tinha. o salário dela. Faça sol, faça chuva, e o meu pai empresário, assim como a gente, tem meses que tem meses Que que não o tem. faturamento cai e tá tudo certo. Então acho que durante um período eu cresci com isso sendo um pouco de tabu. E de uns tempos pra cá eu tenho... E naquela época eu fazia comparação, assim, eu acho que às vezes eu via os pais dos meus amigos, ouvia alguns parentes, alguma coisa, e ficava pensando, como é que será que a gente vai conseguir... Quando que a gente vai conseguir alinhar? Como que a gente vai conseguir resolver essas questões? E hoje eu olho para os meus pais e vejo a gente de uma maneira mais equilibrada e sabendo falar sobre o dinheiro de uma maneira leve. Sim, talvez sendo mais porque ele tenha prisioneiros do sido dinheiro. um tabu para vocês. E em hoje não é determinado mais momento. assim, porque eu vejo o Iago, por exemplo, a relação dele, da família dele com o dinheiro sempre foi muito boa. Apesar dele ter vindo de uma família muito mais simples que a minha. Eles sempre foram completamente prósperos. Sempre, sempre, sempre. E nós, durante um período, a gente foi extremamente escasso, sabe? E hoje nós somos todos prósperos, assim, a gente consegue, que nem tu disse, Soninha, a gente consegue ter a vibração Vibrar e olhar ali para um objetivo, sabe? Tá certo que às vezes, assim como eu disse com a história da empresa, assim, tem meses que tem altos e baixos, assim, que nem esse ano, ano passado foi um ano complicado para mim. Bem complicado, por causa da enchente também. Por causa da enchente, falo para todo mundo e não tenho problema. Mas Faz parte, tem anos que a gente tem lucro e tem anos que a gente tem prejuízo. E o ano passado foi o meu inverno, assim, tem invernos que a lavoura sofre um pouquinho mais, né? E esse ano tô começando a retomar para segurar. Só que eu sou generoso comigo. Então, assim, o que eu tô fazendo? Qual é o meu foco número 1? Não fazer dívidas. Entendeu? Juntar. Tem que comprar coisa, tem que comprar. Eu tenho minhas prioridades. Assim como tu tens o teu plano de saúde, que tu comentaste, coisa do gênero, eu dou prioridade para minha saúde mental. Sim. Tem lá meus remedinhos, as gotinhas. As gotinhas estão lá. A minha psiquiatra também. Então, assim, essa é a minha prioridade hoje. E óbvio que as coisas de casa, a gente dá um bom vinho, algumas coisas assim, que são aqueles pequenos mimos do dia. que a gente tem que se presentear. Não, se tratar bem, Aquece o coração. Eu acho que é Isso aí fundamental tem para que tu ter ter. equilíbrio, até para trabalhar, sabe? Eu Sabe penso que assim, essa questão assim, ó, de não se endividar, não é? Eu tenho 42 anos de casada, já falei aqui várias vezes, e eu já tive momentos assim muito bons financeiramente, já tive momentos ruins, porque somos autônomos, não é? Como o Pedro falou. E eu tinha uma época que eu fazia muitas comprinhas. Hoje em dia, eu só compro com o dinheiro que eu tenho. Isso Entendeu? Eu não tenho é dívidas. essa maturidade de Eu hoje não gastar tenho aquilo mais que tem, dívidas. né? Agora também já tive os meus momentos de gastar o que a gente não tem. de tu pegar o cartão daquela loja de departamento que tu ama, então tu vai dar a tua voltinha e pá, vai no cartão. Bom, mas às vezes é compensação que a gente está precisando com um pouco de certeza. carinho, entendeu? Todo o excesso ele traz uma falta, não é? Exato, isso faz parte da vida. Tem pessoas que se alegram, às vezes, com uma coisinha nova. Eu não vou dizer que eu também não me alegro com uma coisinha nova, porque somos humanos, né? Mas eu acho isso, eu acho que a gente é humano. Tu te dá alguma coisa, hoje eu estou um pouquinho triste, eu vou num restaurante que eu amo, comer uma comida que eu amo. Eu acho que tu te dá esses mimos faz bem, né? Mas a grande preocupação é quando a coisa vai de um extremo ao outro. O Brasil é um dos países com maior taxa de endividamento mundial, né? Então nós temos juros muito altos, tudo tu paga juros. Tu atrasou um dia o teu cartão de crédito, eles já comeram 30% ali. É muito entendeu? caro tudo, assim. E a gente tá num momento que tá tudo muito caro, tá tudo muito inflacionado, tá difícil, assim, tu conseguir entrar num mercado hoje com valor que 6 anos atrás tu gastava X, hoje tu gasta 5X. Pra comprar a mesma nós coisa, empresários perdemos. sofremos, porque quando teve a pandemia, a gente teve que congelar praticamente os nossos valores. Só que as Inflacionou. coisas não pararam.
congelaram, o supermercado não congelou. Ao Então, contrário. o poder diminuiu, né? O poder de compra diminuiu bastante, né? Mas vai antes seguir disso, diminuindo. agora as mais antigas aqui, não é? Acho que sou eu. Eu. Nós somos todos com 25. Não, hoje em nós estamos na dia, faixa todas dos essas 18. compulsões, tudo tem nome, né? E tudo é diagnosticado como uma patologia. Antes não, antes a mulher que gastava muito, ela era só gastadeira. É. Hoje, a pessoa, o rico que era pão duro, ele era pão duro, era sovina, não é? Quando, na verdade, hoje a gente vê isso como uma patologia e que tem que ser Mas tratada. é uma patologia mesmo. Tem que ser né? tratada, não é? Mas a gente que cresceu, né, com profissionais liberais, assim, meus pais sempre foram profissionais liberais. Né? A gente teve uma educação financeira de altos e baixos, porque o Brasil sempre foi isso. Sim, sempre. Então, não tem como a gente, quando eu tinha meus 20 anos por aí, claro, eu me achava bonita, eu queria um monte de coisas, eu queria ficar bonita, sabe? A gente vai aprendendo com o tempo, depois tu vai amadurecendo e vai racionalizando mais. Com Mas certeza. todos nós, tenho certeza, que passamos por esse Sim, essa exagero. loucura. Sabe, pegar e ter na época tinha carnê, então não é. Não, o cartão de crédito ficava liberado, entendeu? Então era muito, os juros eram mais baixos, quer dizer, tu acabava te endividando. A gente via que a gente tinha joalheria, a gente via os montinhos de Sim, carnês que as mas pessoas Lili, levavam só para para ter casa. uma ideia, quando eu era bem mais nova, eu cheguei a ter de uma loja de departamentos, que eu gostava assim, mas só de bobagenzinhas, eu tinha 41 carnês. Sabe o que é isso? eu não cheguei a contar nada. É um exagero. Eu sei que é um exagero, mas daí a gente tinha aquela cabeça, Mas esse dia não hoje volta eu mais. acho que a história do cartão de crédito fez com que a gente também diminuísse, porque Com tu tem certeza. um limite no teu cartão, os ilimitados eu nem conheço. Mas aí tu vai te administrando. Quando chega a fatura, tu cai na real, Nós- é todos os meses, entendeu? Então, Honestamente, nós 4 aqui vivemos numa bolha, né? A bolha da bolha da bolha Com da bolha. certeza. A gente, A nós, gente é privilegiado. nós somos né? o 1% mais rico. Isso que a gente não é, não somos milionários. Estamos longe da longe de riqueza, né? competir Mas com as compa- influenciadoras. Não, né? Mas longe do comparado- milionário, longe da riqueza. Mas Mas estamos vibrando nela. nós estarmos no 1% mais rico não significa que nós somos milionários ou que Não, tem que estar longe sobrando dinheiro. disso. Não é isso. Nós termos as nossas casas, É um a nossa próprias, vida, o nosso é. carro, a gente ter Comida na acesso ao mesa. saneamento básico, a uma alimentação saudável, no caso, os filhos que têm acesso à escola particular, esse tipo de coisa, ele faz parte de uma bolha. É uma bolha. Agora, o que me preocupa é os outros 80%, 90% que estão na linha da pobreza, que não sabem o que é educação financeira porque nunca tiveram Mas dinheiro. também nem E tem cai como nos- administrar. Nos jogos, Administrar cai nas falta como? plataformas, E aí entendeu? ganham Né? alguma Tira uma vida. Entram nas tentações, não é? Porque Porque essas- dinheiro fácil. Essas plataformas, por exemplo, essas que agora legalizaram as bets, assim, esse tipo de coisa, assim, de aposta online e tal, isso para mim isso eu olho e acho preocupante. É Porque uma arma é virada preocupante. contra a pessoa, né? Porque são os Gatilho novos que- agiotas. É. Hoje em dia, algum benefício que tu recebe, o teu dinheirinho ali que entra, É. pouco, cara, tu torra. Não, e aquela É tipo ir pro ânsia. cassino. É um E cassino. aquela É o ânsia, agiota que e não as suja as pessoas mãos. não viam muita coisa. Hoje tu vê, tu também tem vontade de ter, e daí tu te sente tentado a jogar para também ter um pouco daquilo que os outros têm, né? É muito complicado. Eu tenho certeza que muita gente deve ter se identificado. Se a gente também, em algum momento da vida, se identificou com alguma situação dessas. Então, o importante, eu acho, que é a gente ter consciência das nossas finanças, não é? Ter educação financeira, ou então não levar isso como se fosse uma coisa banal, né? E não Procurar uma acreditar em ajuda. tudo que vê também. Não acreditar em tudo que vê. A gente hoje fala com muita tranquilidade, porque a gente já tem uma maturidade para saber que tu vai gastar o que tu tem.
né? Mas tem muita gente que não tem sabe. isso, né? Não sabe. E a gente se preocupa também muito com os filhos, porque nas escolas também eles sofrem muita tentação, ver o colega com um iPhone novo, o outro tem que ter. Tudo é um desfile de modas, até dentro das escolas. Ai, por isso que eu amo uniforme. Tem que ter Isso aquele tem que uniforme começar top. desde Eu cedo, também. né? Gente, semana que vem a gente tá aqui de novo, Tem né? mais, tem Obrigada mais. por hoje. E nós queremos agradecer com muito carinho a sua companhia. Semana que vem a gente está aqui de novo, então, ó, não perde o próximo episódio porque ele vai estar ótimo. Até lá. And it goes ar Beleza em Foco com o Dr. Carlos Kuivin. E hoje nós vamos falar de uma área muito importante. Quando a gente se olha no espelho de manhã, tu vê a pele bem tratada e aquele olhar cansado, de cansaço. Hoje nós vamos falar da região dos olhos, pálpebras. Isso é uma coisa muito recorrente, não é, doutor? É uma das cirurgias de rosto que mais se faz, tá? Então, é uma coisa muito importante. Se popularizou um pouquinho, até demais, assim, a cirurgia da pálpebra. Hoje em dia tem muitas pessoas fazendo, mas na realidade, assim, é praticamente uma especialidade dentro da cirurgia plástica, tá? Então, tem uma série de particularidades, uma série de coisas que as pessoas nem sabem que dá para fazer, coisas que não dá para fazer. A cirurgia da pálpebra, ela se divide basicamente, assim, em dois capítulos à parte, que é a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Elas envelhecem de maneiras diferentes e o tratamento é de maneira diferente também. Tá, mas a pálpebra, ela fica inchadinha ou com bolsas de gordura em função da idade ou podem ter pessoas jovens também? Tem pessoas jovens que têm também. O normal, com a idade, vai surgindo mais, tá? Então, assim, é muito comum, as pessoas vão envelhecendo e as bolsinhas vão aparecendo mais. Tá? O que dá um aspecto cansado. Cansado, tá? Parece que o olho não fica assim com aquela vivacidade, não é? Exatamente, mas tem pessoas jovens que têm, tá? Então, assim, esse é um assunto interessante porque aí muda até o tipo de cirurgia que a gente faz. Tem pessoas jovens que elas notam, não sabem o que é, mas elas notam que ela tem essa parte inchadinha. E quando acordam, aquilo ali está muito mais inchado. Quando elas vão numa festa ou um pouquinho de álcool, aquilo ali incha mais ainda. E oscila. No verão mais, no inverno menos. Elas vão notando que aquele olho está sempre inchado. Até que quando alguém nota, aí a pessoa acaba consultando. Doutor Carlos, poxa, eu já achava, eu sempre achei que meu olho era inchado. Às vezes a pessoa tem 25 anos. Sim. Tá? E quando alguém notou, aí eu resolvi consultar. Tem famílias inteiras que têm essas bolsas de gordura desde cedo. Pode ser isso, uma questão genética? Totalmente, tá? Tem pessoas que têm isso desde cedo e a maioria das situações a gente acaba operando a pessoa que está com 60 anos, mas ela tem isso, ela diz, doutor, eu sempre tive a minha vida inteira. Claro. Tá? Eu acordava com um olho desse tamanho. Esse tipo de situação, por exemplo, ela não vai ser operada da mesma maneira. Aquela pessoa é jovem, só tem bolsa de gordura, a gente opera as bolsas de gordura por uma técnica dentro da conjuntiva. Porque ela não tem problema de pele, por exemplo. Claro. Tá? Ela não tem Então, flacidez. Assim, não tem flacidez. Então, assim, não faz sentido colocar uma cicatrizinha, por mais que seja imperceptível, não tem por que a gente descolar a pele, soltar a pele, puxar, aquilo ali vai deixar roxo. Então, a gente faz por dentro da conjuntiva, a gente chama de blefaroplastia transconjuntival. A partir de que idade dá para fazer? Não, a hora que a pessoa precisar. Normalmente é mais adiante que faz, mas pode incomodar. A gente muda a técnica, praticamente não fica roxo, não tem cicatriz nenhuma, fica tudo então, interno. Então a recuperação é super rápida. Cirurgia do final de semana. Então, assim, cada caso é um caso. Tá? Quando esse aspecto envelhecido com bolsas está associado com flacidez de pele, a gente faz
a retirada de bolsas, que sempre preferencialmente é retirada transconjuntival, e tira um pouquinho de pele também. Tá? Então a gente faz uma cirurgia mista, que é a mais comum da pálpebra inferior. E existe aquela situação que a gente opera só a pele. Tá? Então aquela pessoa às vezes que já fez uma cirurgia de pálpebra há um tempo atrás, não está mais com problema de bolsa, né? Não tem bolsa de gordura na pálpebra inferior, e só está com ruguinhas na pálpebra de baixo, de difícil tratamento. Já fez vários tipos de peeling, já fez laser, já colocou fio de PDO, ela já fez tudo, nada melhor aqui. Aí às vezes a gente tem que tirar um pouquinho de pele, porque Pra às vezes é a única coisa que vai tem resolver. esse enrugadinho aqui, que já está marcado. Que é O difícil de Botox tratar. resolve? Na pálpebra inferior não. Não. Só na superior. O Botox não pode ser feito aqui embaixo, senão ele pode everter a pálpebra. Então, Ai, que interessante. Exato. Tanto é que o Botox ele se faz daqui para Sim. cima. Tá? Então, na pálpebra inferior é uma zona de difícil tratamento. Muitas vezes a cirurgia vai ser a única coisa que vai dar o resultado. Que vai resolver. Que vai resolver. E quem já tem muito marcado, às vezes a gente associa a cirurgia de pálpebra e depois faz um pouquinho de Morpheus na parte de baixo. E aquilo ali vai deixar a pele menos hoje em enrugada dia, e mais firme. o que é muito comum a gente ver, assim, ó, mulheres que querem usar um recurso de maquiagem para esse tipo de problema e acabam passando corretivo mais claro na bolsa. E tu vê na foto que parece uma máscara, porque salta mais ainda, não é? Porque na pálpebra superior a gente pode disfarçar com uma sombra mais escura, né? Agora aqui, de uma forma errada, elas colocam o corretivo e aparece muito mais. Quando a bolsa ela tem um certo volume, é difícil de esconder, mas não tem muito como esconder, né? Tá? Quando existe a situação também, isso aí é uma avaliação muito individualizada, a gente tem que olhar e com a paciente caso, na frente. Na verdade, cada caso é um caso. Mas sempre, pálpebra né? mais ainda, A gente porque fala assim, de uma maneira... algumas vezes a paciente tem basicamente o olho fundo, tá? E um pouquinho de bolsa. Tá. Mas como ela tem um olho muito fundo, eventualmente, um preenchimento daquela região, que pode ser com ácido hialurônico ou com gordura, uma gordura... Tá, isso para o olho fundo. Para o olho fundo. Às vezes vai ser mais Que daí é efetivo a do que olheira, operar. né, no Exatamente. Então, em alguns casos, não é nem com a cirurgia de retirada de bolsa. A gente acrescenta um pouquinho de volume naquela parte, entre as bolsas e o rebordo aqui Com ácido da órbita, hialurônico. ou com gordura ou com ácido hialurônico. Essa gordura não é um enxerto normal, como faz no Isso glúteo. dura quanto tempo, mais ou menos? Porque o ácido hialurônico tem um período. Nesse período a gente tem que usar um ácido hialurônico bem macio, né? Porque essa pele é bem fininha, dura mais ou menos um ano. Um tá? ano. A gordura pode ter um tratamento definitivo. Tá. Então, assim, a gente chama de nanograft, né? Um micro enxerto de gordura. Essa gordura é processada de uma maneira diferente para ficar bem pastosa, bem fininha, porque essa pele é fininha, ela não é, ela é uma pele que tem que ser Ainda tratada mais de com uma pessoa toda a com mais delicadeza. idade, não é? Exatamente. Tanto é que em algumas situações a gente tem que dar uma engrossada nessa pele, com laser, com Morpheus, para aquela pele não ficar um papelzinho, como algumas vezes é. Então, assim, a pálpebra inferior, ela precisa de uma série de técnicas para a gente tratar de maneira adequada, para a gente evitar qualquer possível complicação dessa região. Tem várias técnicas que durante a cirurgia a gente faz para a pessoa ficar tranquila que não vai acontecer nada. E a pálpebra superior, além de dar aquele ar de cansado, ela também pode atrapalhar a visão, né? Pode. Dependendo do Excesso de pele, o campo visual é onde a pessoa consegue enxergar. Quando a pele começa a cair por cima do olho, é como se tivesse uma viseira ali. Sim. Tá? Então, assim, quando a gente olha para fora, para a parte, né, para o lado e para cima, muitas vezes tem pessoas que enxergam a pele. Claro. Elas enxergam uma coisinha tapando ali. Tanto é que, assim, muitas vezes os convênios autorizam esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que Porque tem horas que deixa de ser só um problema estético, né? É uma cirurgia que os homens fazem muito, pálpebra superior. Tá? Porque realmente, assim, começa a atrapalhar, deixa o olho cansado, parece que a coisa não, né? A pessoa está com aquela sensação de olho cansado, e o oftalmo diz, olha, não é a visão. O teu problema, procura um cirurgião plástico para tirar esse excesso de pele. Doutor, falando ainda nessa região aqui dos olhos, o que existe mais em termos de rejuvenescimento para essa área? Normalmente, antes, em pacientes mais jovens, que chegam cedo no consultório e a gente começa a notar que essa região está envelhecendo, a gente faz uma série de tratamentos para melhorar a qualidade da pele. Tá? Então, assim, se aplica, por exemplo, para as ruguinhas laterais, o clássico é o Botox, que funciona super bem. É uma técnica antiga, dura só 6 meses, mas funciona bem.
Então, assim, para essas ruguinhas, para os pés de galinha, o Botox E o funciona ideal super bem. é começar a fazer antes que formem as preguinhas? Logo que elas começam. Tá. Logo que elas começam. Tá? Esse Botox preventivo, a gente não vai ficar tratando Claro. nada. Tá? É uma coisa... Eu uma não coisa sei muito- se tu concorda comigo. Eu sou a favor, assim, dos pequenos ajustes Exatamente. ao longo do tempo, O não é? ideal, de maneira geral, como conselho, assim, para aquela mulher, assim, de 30, 35 anos, é na hora que os problemas começarem a aparecer, ela ir consultar, mesmo que ela não vá fazer nada. Mas para ela entender. Sim. Aí De como começar o os cirurgião vai cuidados, dizer, não olha, é? está começando o teu bigode chinês, olha, está começando uma ruguinha aqui, está começando uma coisinha ali, não deixe isso aí piorar. Normalmente o meu conselho é, quando a coisa ficar um pouquinho pior, vem, porque a gente vai começar a tratar cedo. Então, a maioria das pacientes que chegam jovens, às vezes querendo operar a pálpebra, eu digo, olha, não é o momento ainda, espera, calma. Aí a gente pode fazer um procedimento pequenininho, Claro. tá? Aí entram os lasers, o Morpheus funciona super bem para a pálpebra inferior, quando a questão não está muito avançada ainda. Ele produz um grande estímulo de colágeno em toda a derme, tá? Porque com a agulhinha entra ali, ele esquenta aquela pele, a pele realmente reage bem. A gente faz o Botox nessa região, se precisar faz um pequeno ajuste de altura de sobrancelha e vai levando até a hora que precisa de Doutor cirurgia. Quiven, a tua clínica, ela tem vários tratamentos, então vocês vão fazendo os tratamentos combinados, não é? Que não é só a cirurgia plástica. Não é só a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, como eu te falei em outros programas, assim, a gente fala mais em cirurgia, tá? Claro. Natural do cirurgião Sim, acabar falando porque o mais de doutor é cirurgia, tá? cirurgião. Mas assim, a gente tem toda a escadinha Sim, de pra tratamento. fazer um E tratamento não é, às vezes o combinado. paciente diga, eu não vou lá porque ele vai querer me operar. Claro. Dependendo do procedimento, a maioria das vezes a paciente vai lá e recebe a informação que o caso dela não é cirúrgico, Sim. tá? Então a gente oferece as outras possibilidades. Mas assim, o paciente só vai ser operado se a cirurgia for o melhor tratamento para aquela região, principalmente para a pálpebra. A gente não opera a pálpebra Menos que à seja uma toa. cirurgia corretiva, daí já vai direto Exatamente, pra... exatamente. Tá? Em cirurgia de pálpebra existe um escalonamento, né, do grau Sim. de tratamento. Tá? Doutor, o senhor falou em bigode chinês, fugindo um pouquinho da região dos olhos. Uma coisa que envelhece muito, além do bigode chinês, é a chamada marionete, né? E ela recebe o mesmo tratamento quando faz o bigode chinês ou não? Porque algumas pessoas têm a marionete, tem outras que não têm, independente da idade, né? Exatamente, tá. A gente chama o bigode chinês, né? Se alguém já viu aqueles mandarins, aquelas Sim. coisas. Quando aquele bigode que vem daqui até aqui, né? É. Tá. Então tá tudo junto. Tá tudo junto, tá. Se a gente for separar, essa aqui chama de ruga do parênteses, né? Sim. E a ruga de marionete é essa aqui, tá. Quando a paciente tem as duas, a gente chama de bigode chinês. Tá. Senão, são as rugas aqui só do sulco. E tem pessoas que erraram. E mas tem algumas erradamente pessoas... a gente acha que o bigode chinês sai isso aqui. Aqui é o começo do bigode Claro. chinês. O bigode chinês, quando a gente olha um bigode dos mandarins chineses e tal, é aquele bigode que vem daqui até aqui. O tratamento ele é bem parecido. Tá? Inicialmente é um preenchimento com ácido hialurônico, funciona super bem, dura 1 ano e meio, 2 anos. E pode se estender resolve. para cá também. Exatamente. Tá. E aquela coisinha que se forma aqui no pescoço ajuda também com o preenchimento, daí tem que ser... O preenchimento do sulco, Tá. ele vai atuar só no sulco. Tá. Ele não ameniza. Quando a flacidez começa a ficar um pouquinho maior, a gente vê se a pessoa vai ter um ganho de fazer um preenchimento um pouquinho mais amplo. Aí a daí pessoa pega tem que a parte de ter, mandíbula. a mandíbula tem que estar com pouco volume, tá? E a pessoa tem que ter uma flacidez pequena. Às vezes a gente consegue resolver com um preenchimento dessa região, tá? Às vezes um preenchimento da região malar ajuda também. Claro. Quando a flacidez é grande, aí a gente tem que avisar para o paciente que tem que dar um pouquinho, Minilift. tem que fazer minilift para tirar um pouquinho de pele. Então depende da avaliação. Se o rosto é um rosto mais vazio, o preenchimento tem um resultado Claro. maravilhoso. Se o rosto já é um rosto cheio, os preenchimentos costumam porque ter um tem efeito pessoas que ruim. não tem o limite no preenchimento e daí Exatamente. o rosto fica muito largo, né? A gente sempre tem que cuidar para não masculinizar o rosto Claro. feminino, com preenchimentos muito intensos na região da Sim. mandíbula, tá? Porque a mandíbula larga é um traço masculino, então a gente tem que cuidar. Pessoas com bochecha muito gordinha, a gente tem que cuidar porque qualquer volume a mais que entrar ali de preenchimento vai deixar o rosto uma meia-lua, uma lua inteira. Então, a gente tem que saber, o preenchimento ele tem que ser a dosagem certa e para aquele tipo de rosto. Claro. Tá? Não é legal
aquela avaliação que o paciente chega para consultar e já recebe uma consulta pronta de preenchimento, porque assim, tem muitas pacientes que estão sendo preenchidas que não deveriam ser preenchidas. E é isso que eu acho bacana no teu trabalho, porque ele diz, quando não dá para fazer, tu diz, né, cara? Tem que ter muito cuidado. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que têm um preenchimento do rosto muito cheio e que a gente nota que não tem alguma coisa estranha. Né? Que erraram na então, mão, se né? tem alguma coisa, às vezes aquele erro é mínimo, mas no rosto qualquer milímetro conta. Então tem várias atrizes fazendo filmes aí que a gente nota se tem alguma coisa errada, que a gente não sabe direito o que é. Normalmente são preenchimentos que fugiram um pouquinho da proporção. Ou, às vezes, até mal indicados. Muito obrigada por hoje. Semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Quiven com Beleza em Foco. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora da Cozinha, mais um episódio cheio de sabor, muita rapidez e muita facilidade para cozinhar. Afinal, essa é a proposta da Hora da Cozinha, trazer pratos fáceis, rápidos, onde você não precisa nem ter muita intimidade com as panelas, que tudo sai perfeito. Eu sou Carmen Achute e estou aqui para fazer a Hora da Cozinha com vocês. E hoje nós vamos fazer um bolo. Sabe aquele bolo feito em casa, sequinho, super saboroso e muito rápido de fazer? Pois é esse bolo que eu vou ensinar hoje. Ele é muito fácil. Gente, ele é mais fácil do que comprar aquele bolo de caixinha no supermercado e fazer, só para vocês terem uma ideia. E ele vai ter uma cobertura de leite condensado com leite em pó. Então eu nem preciso dizer para vocês que é um bolinho caseiro, super saboroso. E assim, ó, vocês não têm noção do cheirinho que fica na casa com esse bolo. Para esse bolo nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. E assim, ó, gente, é colocar tudo na batedeira ao mesmo tempo, para vocês verem, olhem o que é de fácil. É bem assim, a gente mistura tudo. Quando eu falei para vocês que é fácil, é porque é fácil mesmo. E daí a gente bate tudo. E assim, ó, a gente pode bater, não precisa ser aquela super batedeira. Eu tenho peças de estimação aqui na minha cozinha que eu amo de paixão, que funcionam super bem. Amo essa batedeirinha aqui que vocês veem eu usando nos episódios, mas eu me entendo muito com ela e amo ela. Vocês sabem quando a gente cozinha, tu pega mania por algumas coisas. A mesma coisa com essa forma aqui de estimação que eu tenho, porque essa forma aqui é tudo para mim e ela já está untada esperando pela minha massa. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu vou bater bem e coloco no forno e no máximo em meia hora ele já está pronto esse bolinho, tá? Mas daí, claro, o tempo exato não tem como dar, porque isso varia de forno para forno. A gente vai testando quando ele tá douradinho já com o palito. Como vocês podem ver, essa massa é bem mais líquida, ela é assim mesmo. E poderia colocar numa forma novinha? Claro que poderia. Mas a gente tem, assim, aquelas predileções, não é? Quem cozinha tem aquelas peças do coração que a gente não abre mão. E essa minha forma, ó, amassadinha mesmo, é essa. Eu uso ela para pudim, eu uso ela para bolo. E eu amo ela e não abro mão. E as novas ficam de ladinho. Então vai pro forno agora. Bom, gente, aqui está o meu bolo já desenformado e agora eu vou fazer a cobertura, tá? Uma lata de leite condensado.
Aqui tem 1 colher de manteiga e o leite em pó, que é o correspondente aqui, ó, gente, a umas 3 colheres de sopa, tá? E vou mexer sempre. Quem não gosta do brigadeiro muito doce, pode colocar creme de leite. Eu, como gosto bem doce, e esse bolo não é um bolo tão doce assim, eu acho que casa muito bem com essa cobertura. O ideal, gente, é fazer no fogo alto, para ele não ficar aquele brigadeiro mais puxa, tá? Para ele ficar bem homogêneo e bem macio. Cobertura, polvilhei leite em pó e agora, ó, vamos à parte difícil da coisa, que é provar. Eu quero agradecer a sua companhia e lhe convidar para estar aqui comigo no próximo episódio. Até a semana que vem.